Olá, boa noite para vocês. Como estão indo as coisas, o dia, a vida? O motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês é apenas para poder trazer algumas coisinhas aqui que vem acontecendo aqui comigo, né, em relação às pessoas que frequentemente me mandam mensagens ou estão comentando comigo e ficam se justificando por aquilo que está falando. Inclusive em 2019 recebi muitas mensagens, para quem não sabe, sempre estou procurando ajudar as pessoas da filosofia X que estão chegando, algumas outras pessoas com dúvidas, sempre estou me associando em outros casos para poder ajudar as pessoas no modo virtual, como também presencialmente, pela oportunidade que eu tenho, e pelo privilégio também, que para mim é uma honra poder ajudar aqueles que querem ser ajudados. Enfim, eu tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas que vêm se justificando por aquilo que fala, sabe? Existe aquele que justifica e aquele que se justifica, Em 2019 aconteceu muito e comecei a ver que isso também em 2020 vai ser frequentemente. Então eu quero fazer esse vídeo apenas para poder conscientizar algumas pessoas que podem, e qual é a possibilidade dessas pessoas que ficam se justificando. Lembrando que eu cheguei até a criar um texto, você pode entrar no meu Facebook lá, sem ser na página, no Facebook normal. Eu cheguei a dizer que lá tem contexto, tudo tem um contexto da pessoa que justifica, porque toda pessoa que fica se justificando por aquilo que falou, por aquilo que apresenta, e ela se justifica por aquilo que está falando, por aquilo que afirmou, ela tem uma tendência grande de estar insegura, de estar mentindo. Inclusive é típico do mentiroso criar um meio de uma história, de uma alta justificação, de se justificação por meio de uma terceira pessoa, não sendo objetivo, para poder fazer que sua mentira se torne mais real, que se torne mais seguro. Isso é muito típico de um mentiroso, de um bom mentiroso que tenta enganar essas pessoas através dessas terceiras. Conta muita história, inventa muita coisa, E isso podemos ver até mesmo frequentemente, e pode acontecer sim, e acontece muito naqueles que vivem se justificando, tá? E a semelhança disso é a insegurança, dúvida, incerteza, E como eu disse, eu cheguei até a criar uma coisa lá, porque tudo tem contexto. Por exemplo, uma pessoa, mesmo que uma pessoa não cometeu um erro, mesmo que uma pessoa não cometeu nada de errado, e pelo fato de estar sendo interrogado por um superior, digamos pelo seu chefe de um trabalho, do seu trabalho, ela pode demonstrar medo e começar a se justificar, mas eu não fiz isso, não fui eu, e começa por causa da adrenalina, das suas correntes sanguíneas estar acelerada, dos seus processos emocionais estar bem fluidos, bem ativos, E isso faz com que a pessoa comece a agir por impulso inconscientemente, tá? Então tudo tem um contexto. E o que você quer dizer com isso? Vamos lá então. O ponto que eu quero dizer é que toda pessoa, ou quase 90%, eu cheguei até a escrever aqui, olha só para você, vou ler para você poder entender. 90% das pessoas que se justificam frequentemente, tá? Em excesso, exagero, que fico se justificando. Eu falo uma coisa e justifico pelo que eu estou falando. Não é como é uma incerteza, Como eu disse, a semelhança. 90% das pessoas que se justificam frequentemente em tudo aquilo que eles se associem, eles têm uma grande tendência de estar sofrendo com aquilo. O que você quer dizer com isso, ou o que eu quero dizer com isso, a possibilidade da pessoa estar... por exemplo, eu falei uma coisa, mas eu me justifico por aquilo que eu falei. Eu estou sofrendo, eu tenho uma grande tendência de estar sofrendo com aquilo mesmo que eu falei. Ou seja, eu tenho uma grande possibilidade de praticar aquilo que eu falo que não pratico. Porque é um retrocesso. Quando eu falo uma coisa e me justifico por aquilo que eu falei, não é uma afirmação. Eu estou retrocedendo pelo que eu próprio falei, pelo que eu próprio apresentei, pelo que eu estou falando, apresentando, enfim. Se justificam e o retrocesso do que se justificou, ou seja, eu justifiquei e estou me justificando, ou seja, eu estou retrocedendo pelo que eu já justifiquei, pelo que eu já falei, E a semelhança, como eu disse, a insegurança, medo, pode ser muitas coisas, dependendo do contexto, Como eu sempre falo, tem que ter o conjunto
da base de uma pessoa. A gente não pode omitir um julgamento precipitado, chegar a querer ser o primeiro e dizer eu sou mais sábio, até porque o sábio ele é o último da fila, ele é o último a chegar. Não adianta nada eu chegar com o papel na mão sendo o primeiro e estar com o desenho cheio de erros, enquanto que o último sendo o sábio chegando em último lugar, mas apresentando todo o trabalho corretamente. Então as pessoas que têm tendência de ficar se justificando, né, excessivamente, fala uma coisa, mas se justifica por aquilo que fala, e como eu disse, dependendo do contexto, tem coisas que temos que justificar, né, por causa, existe pessoas no seu sistema imunológico que não sabem ter interpretação, até às vezes pessoas que têm um certo transtorno e acaba achando que é aquilo, uma coisa que não é, age precipitadamente, e às vezes é necessário a gente nos justificar por aquilo que estamos falando ou por aquilo que nós afirmou, né, no caso, para que a pessoa possa entender que não é aquele e-mail que você quer dizer. Então existe contexto, existe caso, cada caso é um caso, tá? Mas eu falo a questão da pessoa que ficar se justificando excessivamente em todo momento, a toda hora, fazendo sua vida, ela tem uma possibilidade de estar sofrendo com aquilo que ela diz que não pratica. Ela tem uma grande possibilidade de estar passando ou ter uma grande tendência de praticar aquilo que ela diz que não pratica. Né? Por exemplo, eu não roubo, mas eu não roubo porque eu não ou roubo ou não rouba. Sim e não, sim e não. Quando eu falo que não roubo e começa a me justificar excessivamente, eu tenho uma tendência de estar totalmente incerto do que eu estou falando e uma grande possibilidade de praticar o que eu digo não praticar. Ou seja, o que eu falo que eu não pratico, eu tenho uma possibilidade de praticar aquilo que eu digo que não pratico. Então é só isso que eu quero trazer para vocês, tá? Tome muito cuidado, examine mesmo se é realmente isso que vocês dizem, né? Procurem evoluir, como eu disse, é até frequente uma pessoa se justificar por causa da involução mesmo, tá? Varia muito, depende muito do contexto, mas tem muitos casos que eu cheguei a ver e descobri ainda, inclusive, que era mentira, né? Inclusive veio pela sua própria justificação. Ela dizia que não era uma coisa, se justificou, e quando foi mais para frente, ela se revelou por aquilo que ela dizia não praticar. Então é frequente que todas as pessoas que vivem se justificando têm uma grande possibilidade de estar mentindo, de estar incerta do que está falando, insegura, ou seja, de não ter certeza exatamente daquilo que fala, que não é, que não pratica, de que não tem, de que não faz. Né? Então é exatamente isso. Eu vou ler mais uma vez, que eu cheguei até a fazer, eu estou meditando aqui, né? Que ó, 90% é muito. No meu caso, nas minhas análises, tá? 90% das pessoas que se justificam frequentemente em tudo aquilo que eles se associam, né, eles têm uma grande tendência de estar sofrendo com aquilo. Como se eu falasse algo e cobrir sobre o que eu falo. Né? Se justificar e retroceder pelo que eu já justifiquei. Então é tudo sim e não. Você tem que saber o que você é e pelo que você não é, de fato, ponto final. Né? Não é dar afastamentos verbais, não, nada disso, sim e não, pelo que você realmente é, tá? Então, tem os seus grandes perigos nas pessoas que vivem se justificando, né? Dependendo do contexto, sua evolução, tem que ficar atento, tem que abrir o olho, né? E procurar ver a intenção realmente da pessoa, tá? Às vezes a pessoa quer passar credibilidade para outra pessoa, né? Às vezes ela quer mostrar alguma coisa que ela não é, acaba se justificando para tentar ilustrar ainda mais, e isto mostra cada vez mais que a pessoa começa a se justificar, mostra totalmente mais o lado oposto daquilo que ela quer passar, tá? Então é só isso, né? Achei que ficar um pouco, já tá dando 10 minutos aí, mas espero que vocês possam, ou acredito que possam entender, né, o motivo quando a pessoa começa a se justificar. Você pode entrar lá, cria um pequeno texto, chega a 5 linhas, no meu Facebook eu falei um pouco lá, né, sobre a pessoa que se justifica. Tem uma frase, um contexto lindo ali para você, e como eu acabei de ler aqui, que eu anotei no papel aqui, né, e espero que você possa ter compreendido, ok?
né? E lembrando que eu não estou afirmando nada aqui, tá? São possibilidades, porque existe contexto e existe variações, como eu disse para vocês aqui, né, um tempo atrás, né? Então não chegando dizendo é isso, tá errado. Nossa, ele se justificou aqui. Não, tem contexto, depende como é a pessoa, o estado de evolução dela, depende, talvez passou alguma coisa, um trauma, talvez a pessoa tem tendência de ficar por trauma, por medo, insegurança, né, o tipo mentiroso. Então existe contextos, tudo tem que ser avaliado, né? Tolo é aquele que chega já omitindo, falando o que é, né, adivinhação, né? Deus me revelou, é isso, é isso, é isso. Não, isso é tolice, isso é pobreza, infantilidade, tá? Tudo que é bom dá trabalho, tudo que é válido realmente dá trabalho, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a minha parede, né? Dá trabalho, né? Então não é assim de mão beijada, é isso. O reino é tomado à força. O reino é tomado à força, né? Nada é por mão beijada. Me ajuda aí, né? Então espero que possam me ajudar também, ajudando as outras pessoas. Um forte abraço. É isso aí. Tudo contexto, não esquece do contexto.